Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado por participar conosco sempre, mandando as informações aí, pautas e também criticando o nosso programa. É sempre tudo muito bem-vindo, através do Facebook, através do Sicom, que também é o nosso apoiador aqui, está sempre conosco e vem acompanhado do seu presidente, Rubens Moscatelli, que é o nosso comentarista. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, Rubens. Obrigado, Querela, nossos acompanhantes aí da telona ou da telinha. Hoje nós vamos tratar de temas aí muito interessantes, né, Querela? Hoje nós tivemos a oportunidade de trazer o Dr. Adelson Figueiredo, é um advogado da área empresarial, está aqui conosco, e nós vamos falar da questão da reforma trabalhista na visão patronal, da visão do empregador, que trouxemos outras vezes outros colegas aqui que trataram também dessa questão, mas com a visão do empregado, e hoje nós vamos dar uma visão do empregador. Doutor Adelson, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu aqui agradeço, Querela, por esse convite, para podermos tratar de assuntos pertinentes à população e para tentarmos, né, juntos aqui, junto com o Rubens também, tentarmos esclarecer alguns fatos que realmente são relevantes à população. É isso mesmo. E olha, você que está nos assistindo, é importante quando nós levamos a você, síndico, aí você no condomínio, vocês que participam do nosso programa com constância, é que a reforma trabalhista, ela veio com uma série de informações que, com o decorrer do tempo, acabam por se desmistificar. Porque existem opiniões que são voltadas, isso nós não podemos negar, por interesses pessoais. E aí cada um puxa lá a cordinha por seu lado. E acabam criando, da chamada reforma trabalhista, que é a lei que modernizou as relações de trabalho, como um monstro que tirou direitos dos trabalhadores, e definitivamente não é essa a realidade, e nós vamos começar a passar algumas realidades. É claro que existem pontos que vão ser ajustados no decorrer da aplicação da regra, que é assim mesmo, sempre, mas algumas coisas foram muito benéficas. Rubens, vou começar por ti. Pois não. Eu acho que essas relações agora começaram a se tornar um pouquinho mais horizontais. O reequilíbrio das relações, né? O que sempre você ouve falar, Querela, a relação trabalhista, capital e trabalho, ela já é desequilibrada por sua natureza, porque de um lado você tem o poderio econômico e do outro lado você tem a força do trabalho. Isso a gente aprendeu lá nos bancos da faculdade e tudo mais, e sempre se doutrina, até mesmo os colegas, né? Olha, vamos proteger o mais fraco, vamos lá. Exatamente. Só que acontece o seguinte, na relação trabalhista e nas relações humanas, faz muito tempo em que esse desequilíbrio ele já se tornou superado. Primeiro porque, na verdade, a relação de emprego e de trabalho ela é substancialmente equilibrada. Por quê? Porque se eu não tiver o posto de trabalho, eu não tenho o trabalhador. Esse trabalhador depende de que eu como empreendedor, eu como empresário, arrisque o meu capital financeiro, o meu capital de tempo, para fazer um empreendimento que vai gerar colocações, empregos e pessoas que vão produzir ou fabricar, enfim, dar vida àquele meu pensamento lá atrás. Então, é uma relação de interdependência. Óbvio que com essa reforma trabalhista que desde julho está em vigor, alguns conceitos foram quebrados. Mas a grande parte desses conceitos, na verdade, eles foram produzidos por interpretações protecionistas. Protecionistas de tal forma que nós, no meio do ano, desse ano passado, aí, 2017, nós tínhamos em torno de 14 milhões de desempregados. Esse é o saldo final de uma lei que durou 70 anos para ser modificada.
E é muito interessante isso, né, doutora Delcio? Eu queria até colocar e acrescentar algo naquilo que o Rubens falou, e aí ouvi também o seu comentário, que essa ideia, né, no meu ponto de vista, extremamente equivocada, de que essas regras acabam suprimindo direitos do trabalhador, não é esta bem a realidade. Por quê? Acabaram se tornando regras aquilo que era o usual, e aonde o judiciário fazia a aplicabilidade do usual através de suas decisões e hoje se transformou em regra. É assim também que o senhor vê? Perfeitamente, perfeitamente. Você colocou, o Rubens também colocou de uma maneira muito correta. A gente precisa desmistificar o que está acontecendo hoje com essa reforma trabalhista, né? Eu acho que, como você já colocou, esses direitos não foram retirados do trabalhador, o trabalhador ainda continua com seus direitos de férias, 13º, fundo de garantia, todas essas regras elas estão garantidas, né? E outra coisa também é o seguinte, nós temos no nosso dia a dia, né, no nosso correr do fórum, né, a gente já via e já vem vendo que muitas dessas reformas hoje implantadas, elas já estavam sendo aplicadas de uma forma que o judiciário já estava aplicando, né? Isso nós vimos na questão dos médicos, né? Na questão do pessoal que trabalha com TI, né? De informática e tudo, muitas desse mercado já estavam aplicando as chamadas pessoas jurídicas e tudo, porque não havia condição e não há condição de só o empregador ficar com o ônus desse recolhimento. Eu acho que também isso é muito importante para essa reforma. Isso nós também só vamos sentir futuramente, né? Nós estamos ainda no embrionário ainda, né? Não temos 6 meses ainda de uma aplicabilidade dessa lei. Até colegas, né, juízes e tudo, também ainda estão pisando em ovos, vamos dizer assim. Estão todos na fase do estágio, sim, não é? Sim, estamos todos aprendendo. Exato. Existe discussões favoráveis, existem discussões contrárias, porém isso tudo vai ser construído ao longo do tempo. Agora, o colega atua numa área empresarial e tem muito contato com a questão patronal. Eu tenho uma máxima cultural no nosso país, que eu entendo que também precisa ser quebrada, né? Que é uma frase que diz que o empregador ama o emprego, o empregado ama o emprego e odeia o empregador. Que parece que sempre há essa luta de que ele foi colocado, eu não vou trazer lá o passado para o presente, porque ele vai se tornar o meu futuro. Eu quero fazer um presente diferente para tornar um futuro diferente nessas relações de trabalho, não é? Não existe mais empregado que não tenha reconhecimento cabal dos seus direitos, isso é fato, não é? E o mau empregador vai responder no judiciário pelos seus males e o mau empregado da mesma forma. Essas relações não mudaram, mas como nós vamos entender que o empresário tem visto essas relações trabalhistas, o doutor que tem uma relação mais próxima com eles? Acho que para o empresariado, né, ele já, vou dizer, assimilou isso tudo, porém, porque, como já disse, está numa fase embrionária. Porém, isso já era esperado, alguma coisa precisava ser feita, né, alguma coisa o legislador ele tinha que apresentar à população, tinha que apresentar ao empresariado uma modificação nessas regras trabalhistas, seja ela política, seja ela tributária, né, ele precisava modificar isso porque, como o Rubens falou, a questão de desemprego bateu aí a porta no início do ano aí com números estratosféricos e ficou todo mundo apavorado, entendeu? Então, não havendo o trabalho, não havendo uma circulação de moeda no mercado, então tudo é um sistema em que precisa ser ajustado. Eu acho que isso foi o primeiro passo. Agora, Rubens, eu acho interessante porque quando nós falamos, né, que o empregador fica sempre com a parte mais pesada, porque me parece que é ele sempre que detém o poder. Todos os direitos e deveres de empregado e empregador estão dispostos nas regras, né? A subordinação e outras tantas. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: quando nós discutimos essas questões, nós precisamos nos deparar com as questões tributárias, com as questões daquilo que é colocado ao empregador, que ele tem que pagar ao Estado. E isso torna sempre muito mais cara essa contratação e essa relação. Então,
a reforma trabalhista desassociada da reforma tributária, ela pode gerar algumas outras dificuldades, né? Na verdade, Chiarella, nós temos visto aí, isso do plano municipal até o plano federal, uma grande ineficiência tributária. O que eu quero dizer com isso? A carga, veja, o orçamento fechou esse ano, acho que aparentemente 3 trilhões no plano federal. Eu não tenho nem como imaginar essa quantia, tanta quantidade de zeros antes da casa, né? E a gente percebe que 3 trilhões não são suficientes para sanear as contas públicas, que ainda vamos ter déficit, não é suficiente para que nós, no plano federal, tenhamos uma eficiência de manutenções básicas. Por exemplo, rodovias, ferrovias, portos. 3 trilhões. Então tem alguma coisa errada, não só com a parte tributária de arrecadação, que arrecada muito bem, mas mal aplicado. Nós temos na nossa regra constitucional, no plano tributário, algumas despesas que elas são carimbadas. Então não posso investir em outra coisa. Só que eu invisto mal. Veja o aspecto da saúde, de segurança. A gente não tem absolutamente nenhum tipo de consequência prática adequada e que nos deixe tranquilos. Não, eu estou pagando 6 meses da minha vida privada para o Estado, porque é mais ou menos essa conta, mas eu tenho segurança, eu tenho emprego, eu tenho saúde, se eu precisar vou lá, não preciso ter um plano de saúde caríssimo, nem nada disso. Então veja a ineficiência. Então quando a gente fala de reformas, o aspecto tributário ele tem que simplificar para melhorar essa condição do empresário, para que ele possa ter lucratividade sim, que aqui no Brasil não é proibido ter lucro. É importante ter lucro. Né? Que ele gera emprego. É necessário, trabalho, né? Sem isso você não vive. Exatamente. E ao mesmo tempo, o Estado precisa dar a contrapartida da eficiência. Eu sei que está longe disso, mas se a gente não brigar por isso, nunca vai acontecer. Exatamente. Então a gente tem que simplificar, enxugar a máquina, transferir coisas para outros lugares. Por exemplo, eu acho absurdo, senão a gente vai se estender muito, mas eu acho absurdo a quantidade de municípios que nós temos nesse país. Tem município aí que vive em função da verba federal. Ou do município vizinho. Somente na área da saúde. Então, sabe, essas coisas precisam acabar. Ou junta tudo, e aí você tem mais poder para o município aí. Não, peraí, eu vou aqui no meu SUS aqui receber gente de 150, 200 quilômetros de distância. Mas a verba que eu gastei nesses cidadãos, vai vir lá do outro município para mim. Ou se não é isso, junta tudo e resolve. Esse assunto vai dar muito pano para manga. Aí nós vamos trazer alguns prefeitos depois aqui, né? Seria uma boa sugestão de pauta, para que eles discutam essas questões aqui. Nós vamos ter que fazer um intervalinho comercial, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
A TV Com foi indicada e é finalista na categoria TV por Assinatura Regional ao Prêmio Veículos de Comunicação, que é uma iniciativa da editora Referência e revista Propaganda, com o apoio da Academia Brasileira de Marketing, a Abramark. A premiação é um reconhecimento aos veículos que mais se destacaram no decorrer do ano, onde são avaliadas ações comerciais, de marketing e de audiência que geram resultados e garantem o sucesso de veículos de comunicação. Nessa 31ª edição, conta com 29 categorias, referentes ao ano de 2017. A seleção conta com mais de 1.500 profissionais de mídia das principais agências de publicidade, que são consultados para eleger os finalistas. Neste processo de consulta, os profissionais recebem uma lista com as categorias e indicam espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano em cada uma delas. A TV Com agradece o reconhecimento de estar entre os melhores. TV Com, sempre com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco hoje o Dr. Adelson Figueiredo, advogado na área empresarial, e nós estamos hoje no programa voltado à reforma trabalhista, à modernização das regras do trabalho, dando ênfase ao empregador, ao empresário, não é? Comentamos aqui no primeiro bloco uma série de assuntos voltados a essa questão, mas o que eu queria aqui discutir com os nossos colegas aqui, com você que está nos assistindo, se essas reformas, elas não foram instituídas, nós sabemos, com um único motivo e entendendo que ela vai efetivamente gerar emprego. Porque nós sabemos que o que gera emprego é uma economia forte e aí faz com que o empresário consiga obter mais recursos e assim, por sua vez, produzindo mais, ele precisa de mais gente, contratar mais gente e essa ciranda começa a caminhar de forma positiva. Nós estamos numa forma negativa. Viemos aí de um governo, final de governo Lula, início de governo Dilma, entrando numa crise econômica que agora me parece que está sinalizando para uma melhora, um ano de 2017 com muita dificuldade, não é? Em todos os setores. A marolinha virou tsunami, né? Pois é, aquilo que na parecia... brincadeira, né? Aquilo que foi falado de uma maneira jogada. Normalmente costumam tratar grandes problemas desdenhando dos efeitos que esses problemas eventualmente causam para a população diretamente, não é? Que tem causado, você sabe aí dentro da sua casa, né? Inflação baixa, mas preço alto. E tudo isso gerando um desemprego, porque perdeu-se a confiança, o empresariado, o empregador, do risco que ele tem de ver o seu negócio minguar simplesmente, quebrar por conta de todos os encargos que tem. Aí eu queria ouvir do Dr. Adelson, esse posicionamento hoje, há realmente uma luz lá no fundo do túnel? Tem sentido com seus clientes, que eles têm uma visão um pouquinho maior agora, no sentido de investir mais, contratar mais, acreditando mais no país? Sim, eu acho que sim. Eu tenho conversado com meus clientes, né, alguns empresários e tudo, eles... como eu disse anteriormente, eles ainda estão preocupados. Porém, eles estão vendo que essa reforma trabalhista ela vai surtir efeito a médio e a longo prazo, né? Então, ele está sentindo que, embora com essa visão, talvez tacanha, né, de um lado da população, né, ele está vendo que isso vai ser melhor dividido entre tanto ele, empregador, como ele, empregado, né?
e eu sempre discuto com eles dizendo o seguinte: um empregador que hoje, exemplo, ganha R$1.000, ele não sai só por R$1.000, ele sai por R$1.800, ele sai por R$1.700, dependendo do ramo em que ele está trabalhando, né? Então isso hoje para o pequeno empresário é muito pesado. Você vê um restaurante pequeno, um restaurante de um médio porte, tudo, em que ele tenha uma movimentação boa, né? Ele precisa, ao final de semana, porque ele vai ter um movimento maior, ele precisa contratar um extra. E ele ficava com aquela preocupação de dizer o seguinte: pô, como é que eu vou fazer com esse novo garçom, com esse novo maître que eu vou contratar? Vou ter que registrar ele, não vou ter que registrá-lo, mas depois ele pode ir na Justiça do Trabalho reclamar. Então, esses pequenos detalhes hoje é que estão sendo reparados pela reforma trabalhista, né? Então, eu acho que isso, para o pequeno empresário, que é o grande gerador de emprego, hoje o pequeno empresário que é realmente o grande gerador de emprego, ele está vendo está tendo essa visão de que a coisa realmente vai melhorar, né? Como você bem colocou, esse ano de 2017 foi tenebroso para muita gente, muitas empresas fecharam por causa dessa carga tributária e tudo. Agora, Rubens, é interessante aquilo que o doutor Adelso falou, caminhando para essa questão desse trabalho, né, que é o intermitente, essas coisas, a questão do folguista lá dentro do condomínio, né? É uma reivindicação que vinha de muito tempo, até mesmo pela categoria dos condomínios, que já contratavam, mas arriscando, porque folguista, se você for ver lá no Código Brasileiro de Ocupações, a famosa CBO, não há uma definição técnica. Mas isso não impede que a existência... Era o usual. É o usual. Mas não havia regramento. É o costume. Isso. Então, nós, na Convenção Coletiva de Trabalho, estabelecemos alguns regramentos, colocamos lá essa categoria de folguista, para preencher a questão da demanda, que era muito necessária, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, que é de temporada, né? E você não acha que a reforma abraçou isso? Com certeza, porque você tem, entre outras coisas, a questão do intermitente, isso. Você tem a questão do trabalho temporário, que já tinha previsão em outra legislação, mas ela não foi acolhida pela grande parte das pessoas, porque dependia de uma negociação coletiva de trabalho, continua a depender, mas hoje em dia os sindicatos estão mais, vamos dizer assim, tanto o lado patronal como o lado do trabalhador, se aproximando mais e encarando de frente essas questões. Olha, se eu não regulamentar isso, o mercado vai regulamentar. Sim. Se eu não estabelecer critérios técnicos de acordo com a minha necessidade do meu mercado, outro vem e regulamenta como era feito antes. A CLT, o grande problema dela, entre outros, é de que você tinha 2, 3 categorias lá, principais na época da década de 40, e que não se amoldavam às outras. Então era tudo adaptação, era tudo puxadinho. Era isso mesmo. Esse que é o grande problema. E aí você criava as súmulas e as interpretações. Então, e aí o judiciário passava a legislar e aquilo acabava virando uma regra. Sim. E aquilo, no meu ponto de vista, aqui sem crítica nenhuma ao judiciário, muito pelo contrário, né? Cada um faz o seu papel e deve fazer com maestria, com excelência, porque é para isso que são pagos também, né? Estão lá para defender interesses de nenhuma das partes. Estão lá para defender o direito. E o direito está expresso em regra. Passou da regra, inventou, vamos ter que mudar. Né? Por isso que 70 anos demorou-se para fazer a reforma. Aqui que existem algumas invenções, indiscutivelmente nós que lidamos com direito entendemos pela própria subjetividade das interpretações. Mas não vou entrar por esse caminho aqui, vamos por outro. Mas o que me chama a atenção aqui, que é interessante, nisso que nós estávamos aqui colocando, né? Eu vi aí, certa vez, em alguns comentários, a relação do prejuízo do trabalhador contra o recolhimento que ele vai ter nesse trabalho intermitente da questão do INSS. Porque, não vai representar aquilo, o prefeito de aposentadoria, o ganho. Eu queria ouvir a opinião dos dois, queria conversar com a doutora. Eu trabalho e recolho por aquilo que trabalhei. Eu não vejo nenhum prejuízo. Queria ouvir de vocês. Não, você colocou certo. Eu acho que o recolhimento ele tem que ser proporcional àquilo que você trabalhou. Né? Eu acho que para efeito previdenciário, para efeito de aposentadoria, agora nós estamos
na iminência também de uma reforma previdenciária também, eu acho que esse recolhimento ele é proporcional àquilo que nós temos. Essa ficou literalmente só depois do carnaval. Só, assim, eu acho que politicamente ficou melhor para eles, né? Mas é o carnaval desse ano, né? Que você está dizendo. Exatamente. Mas assim, acho que quando as pessoas fazem esse tipo de comentário, na verdade faz uma confusão. Porque uma coisa são os efeitos da relação de trabalho, o vínculo trabalhista eventualmente existente ou não, e a outra coisa é a questão previdenciária. Vamos pegar a categoria dos síndicos, que ainda não é uma profissão, mas nós sabemos que tem síndico remunerado, tem síndico que é isento da cota condominial. E desde sempre, já desde o século passado, década de 90, o INSS estabelece como facultativo o recolhimento, mas se a pessoa obtiver remuneração ou isenção, sobre esse percentual vai haver o recolhimento. E não conta para a aposentadoria. Por que disso? Porque, na verdade, existe o fato gerador. Olha, eu estou recebendo, eu estou tendo uma atividade, ela não é uma atividade ilícita, portanto, eu tenho que pagar a contribuição do INSS. Esse é o raciocínio do governo. A nossa discussão agora, como vocês bem lembraram... Eu recolho, mas não tem efeito. Então, mas a discussão é a seguinte, nós estamos discutindo agora a reforma previdenciária, que muita gente é contra, porque fala assim, está tirando direitos, tal. Na verdade, o governo, nessa segunda parte desses debates, está conseguindo explicar que, na verdade, o objetivo são os supersalários do funcionalismo público. E está conseguindo explicar. Está conseguindo que as pessoas entendam. Então, né? Mas está lutando contra... Uma grande quantidade de corporações. De corporativismos e inverdades, né? Sim, quando você tem uma guerra, a primeira que morre é a verdade, como isso dizem, né? Perfeitamente, Mas assim, de qualquer forma, isso tem que ficar claro, os síndicos, eles têm que recolher lá um percentual. Até que essa profissão seja regulamentada, parece que tem um projeto de lei que vai tornar isso regrado, não tem efeito previdenciário pleno, ou seja, você vai só pagar e não vai ter, por exemplo, eu me acidentei na condição de síndico. Não tem essa. Como é que você vai se acidentar na condição de síndico? Não é um emprego, é uma função. Não é uma prestação de serviço plena, é uma função. Então, quando isso estiver regulamentado, aí talvez tenha. E a mesma discussão a gente pode jogar para o intermitente, no caso da nossa categoria, o folguista. Mas só que o folguista tem uma vantagem, ele tem um vínculo trabalhista. Não, então, todos eles têm que ter, não é? Que o síndico não precisa. Exatamente, o síndico não precisa. Agora, todos os outros, quando se fala em trabalho intermitente, você que está nos assistindo, que ainda não domina esse tema, todos devem ser regularmente registrados, porque esse direito é um direito indisponível. Ninguém pode dizer sim ou não. É regra, tem que cumprir. Nosso programa terminou. Foi rápido, foi super agradável aqui. Eu queria que o Rubens fizesse rapidamente suas considerações finais. Eu só ia fazer uma complementação no negócio do registro. Tem muito trabalhador ainda que fala que não quer sujar a carteira. Sujar a carteira, meu filho. Deixar cair na lama, né? Deixar ela cair no lodo. Melhor ter o registro, porque depois você vai discutir lá com o INSS para ter ou não o seu direito avaliado. Mas foi muito importante trazer aqui o Adelson. A discussão foi muito interessante no sentido aí da reforma trabalhista e acho que a gente vai ter que convidá-lo para outros programas, porque tem a parte empresarial, tributária, constitucional. Então já fica notificado, viu, Adelson? Esteve conosco o doutor Adelson Figueiredo, advogado na área empresarial. Suas considerações finais. Antemão, já agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, Carela. Agradeço ao Rubens também a presença aqui, o convite que me foi feito. Foi muito bom nós conversarmos aqui, né, tanto nesse programa como externamente. Nós já estivemos juntos conversando a respeito de algumas dessas questões e outras questões. Será um prazer voltar havendo realmente convite, como já foi feito. E desde já eu agradeço os telespectadores também, que está nos dando essa boa audiência aqui no programa. Muito obrigado a você. E você que nos assiste, muito obrigado pelo seu prestígio. Continue com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus.
Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.